Continuação aqui, a resposta ao pastor apologeta da CACP, né? Deve ser uma denominação também. Santo na Igreja Católica. O que diz a Bíblia? Ele tentou mostrar aí como o santo é canonizado e tentar distorcer, como está aí no primeiro vídeo, né? É simples, cara. Intercessão tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento a gente encontramos intercessão. Como, por exemplo, entrou outro vídeo aqui, mas tá bom. Como Jó 42, é só 8, ó. Jó está intercedendo pelos amigos. Como foi essa forma de intercessão? Oferecendo sacrifício. Que não tinha a Santa Missa, não tinha uma igreja fundada ainda. Era através de sacrifício, orações. Agora a gente temos a Santa Missa. Que interessante, que possamos orar pelas as almas daquele que se fora, a missa do sétimo dia, etc. Como se encontramos ali em Gênesis 50, 10, 9, 10, Deuteronômio ali, 34, 5 em diante, o povo ali faz um pranto de um mês, a morte de Moisés, como ali Atos Apóstolos 7, a morte de Santo Estevão, que eles deram um grande pranto em honra do Santo Estevão, etc. Jó 42:8. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-vos para vós um holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. Em consideração a ele que não vos infligireis indigno, por não teres falado bem de mim como meu servo Jó. Jó intercedendo, cara. Imagina aqui, cara. Se o Jó tem essa autonomia, esse respaldo de interceder, imagina Hebreus 12, 22, 23, os justos que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 1, essas nuvens de testemunhas que pode fazer para interceder sobre a sua vida. Se nós temos essa autonomia, que Deus deixou isso para a gente orar uns pelos outros, 1 Timóteo 2:1 e em Tiago 5:16, imagina aqueles que estão na glória, clamando por justiça, que foram martirizados, Apocalipse 6:9-10. Os caras não concordam, cara. Os caras não concordam. Vocês não têm obrigação de concordar, porque vocês não são fundamento dos apóstolos. Vocês se apartaram do magistério. Vocês não têm comunhão com o bispo de Roma, que tem o pastoreio. Por que os santos estão em comunhão com a igreja militante? Porque o único anjo, Apocalipse 8:3, tinha acesso por causa da cabeça e o corpo de Cristo, em sintonia com os membros, agregado a uma só igreja. Por isso que lá o credo comunhão, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, Filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilar, foi crucificado no hospital, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vai jurar vivos e mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Que interessante. Aqui professamos o nosso credo. Creio em Deus Pai, ó, que tem todo um respaldo. Então, essa igreja, ela está em comunhão com os santos. Aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vai vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição do pecado e na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém, ó. A comunhão da igreja. E todo esse credo aqui dá para se provar na Escritura. Certo. Mas será que é esse processo burocrático que nós encontramos na Bíblia? Será que pessoas especiais que
realizaram milagres depois de mortas, será que essas pessoas que estão capacitadas para serem santas? Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que pessoas, primeiro, as pessoas que são declaradas santas no Novo Testamento e no Antigo também, eram pessoas comuns, pessoas totalmente comuns. Não eram superdotados, não eram pessoas com super santidades, não eram pessoas que realizavam milagres, não eram pessoas que passaram por um processo burocrático de investigação da sua vida, da sua... Uma prova convincente ali, o povo quando saiu do Egito ali, daquela escravidão, levaram os restos mortais de José, que era cultivado ali pelos israelitas. E quando eles foram libertos, eles levaram o corpo de Moisés, ou de José. Como, por exemplo, o profeta Eliseu. Seus restos mortais faziam milagres e prodígios. Os seus ossos tinham unção. Como vamos se provar que ele é santo? Só você meditar a vida do profeta. De um santo canonizado da Igreja Católica. Vai estudar um processo, como você mostrou lá no outro vídeo, demorado, para se provar que ocorreu milagres e prodígios. Com restos mortais, com as relíquias, as roupas do santo canonizado. Certo? É simples, cara. Porque vocês não têm, como eu citei, eu creio, Deus Pai, vocês não têm comunhão com a igreja. Então, se vocês não têm comunhão com a igreja, vocês não têm comunhão com os santos, com os mártires, com os justos chegaram à perfeição. Simples, cara. Paulo fala assim, em 1 Coríntios 11, 1 e 2, seja meus imitadores como sou de Cristo. E ali a comunidade de Coríntios imitava Cristo. Os santos são as verdadeiras imitação de Cristo. Como o lenço do apóstolo Paulo fazia milagres e prodígios. A sombra de Pedro curava. Que interessante. Se você for estudar ali as relíquias dos mártires na história, você vai ver a tradição da igreja, você vai ver tantos milagres e prodígios que aconteceu, cara. Burocrático, como santas. E a igreja, ela reconhece isso. Porque a igreja não é fundamento de homens. Doutrinas de protestante. As pessoas como santas. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Não há distinção nenhuma. Ele está falando de pessoas que estavam vivas aqui na terra e eram declaradas santas. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, Paulo diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, novamente ele usa a palavra santos sem nenhuma distinção. Ainda em Efésios... Adianta que esses caras fazem essas teologias que continua sempre burro. Paulo está se referindo aos santos que estão agregados a essa comunidade em busca da perfeição da santidade. Por exemplo, os mártires ali estavam em comunhão com quem? Com o magistério. Foram martirizados por quê? Dando testemunho ao magistério. João Batista decapitado, anunciando a pessoa do Messias, preparando um povo para receber o santo dos santos. Então, eu vou dar uma pausa aqui, porque é muita burrice desses teólogos protestantes. Adianta o que eu ter mestrado em teologia, em filosofia, em história da igreja e continuar sendo burro? Não consegue entender, discernir o que a escritura quer nos dizer. Que interessante. É simples, cara. Ali, Paulo está se referindo aos santos que estão agregados à comunidade, em busca da santidade. Os mártires estão em comunhão com essa igreja, foram decapitados, foram reconhecidos pela igreja que eles são santos, que eles intercedem, porque aconteceu milagres e prodígios através desses santos, através das relíquias dos seus restos mortais, como no Velho Testamento e no Novo Testamento, cara. Quantos milagres e prodígios aconteceu? Ali, no corpo ali, preservado, intacto de Padre Pio. Os corpos incorruptíveis. Padre Pio fez vários milagres e prodígios. Como eu vou negar essa verdade? Só estuda a vida de Padre Pio, você vai ver como um santo ele é canonizado, como um santo ele é reconhecido pela igreja. Estuda profundamente a vida
dos santos. Por quê? Os santos são essas nuvens de testemunha, porque os santos são a imagem e semelhança do seu filho. Uma multidão de irmãos. Olha só que interessante, você pega Romanos 8. Oito. 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Ó. Como esse que é predestinado se torna a perfeita imagem de seu filho, através da santidade, através dos milagres e prodígios. Olha só. E agregada a essa igreja que é a esposa do Senhor. Também predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primeiro primogênito entre uma multidão de irmãos. Quem são essa multidão de irmãos? 1 Coríntios 11, 1 e 2. Imitadores de Cristo. Como Paulo é imitador, como Pedro é imitador, como Tiago, como João Batista, como... Cara, porque estão em comunhão com a igreja. E com os justos que chegaram à perfeição. A nuvem de testemunha, Hebreus 12, 1. Simples. Em Efésios, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz que querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então os santos, eles são aperfeiçoados aqui na terra. Não é depois que eles morrem que eles serão aperfeiçoados, suas vidas serão investigadas. Não, é aqui na terra que eles recebem a perfeição para a obra de Deus. E como essa perfeição vai ser reconhecida? A estudar a vida do santo. Depois de sua morte e vida, operou milagres e prodígios. Reconhecido, Efésios 3:10, pela igreja. Pela coluna sustentável da verdade. E Efésios 4:12, para aperfeiçoamento dos cristãos. Ó. O que é aperfeiçoamento do cristão? Levar uma vida de santidade. Buscando a imitação dos santos. Para desempenhar a tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é quem? A igreja. Então, esses santos que estão buscando a perfeição através do santo perfeito estão em comunhão com a igreja. Para edificar a igreja, o corpo da igreja, que é santo. Como esses santos vão ser reconhecidos? Pela igreja que é santa. Esses santos vão chegar à perfeição porque estão em comunhão com a igreja perfeita. Olha só, tanto que cita aqui, ó, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ó, para o aperfeiçoamento dos cristãos. Para desempenhar da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Ó, 11. A uns ele construiu o apóstolo, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. Por quê, cara? Efésios 4:5, seja um só corpo, seja um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só, cara. A fé da igreja. Esses santos que estão agregados à comunidade. Se você for pegar aqui, ó, Paulo fala, ó, 1 Timóteo, Filipenses 1, ó, Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo. Todos os santos em Jesus Cristo. Quem são todos esses santos? Que estão em comunhão com a igreja. Estão buscando a santidade. Eles morrem na graça. É reconhecido pela igreja. Porque vai estudar a vida deles. Paulo, como a gente reconhece Paulo que ele está intercedendo, que ele é santo? Pelo magistério. Pela sua vida pública. Pelos milagres e prodígios. A verdadeira imitação de Cristo. Se você for estar aqui, ó, ele fala várias de suas cartas, os santos. Quem está agregado à igreja católica está em comunhão com o santo e chegando à perfeição dos santos. Que são essas nuvens de testemunhas, os verdadeiros imitadores de Cristo. Essa multidão de irmãos que vai se tornar semelhante ao filho primogênito. Cara, toda a citação de Paulo aos santos, aos Tessalonicenses, aos santos, a Coríntios, aos santos, aos Romanos, aos Gálatas. Paulo ele usa sempre essa expressão, porque para citar quem são os santos verdadeiros, que estão em busca da perfeição. Não é igreja protestante. A perfeição para a obra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim:
saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Então, santa é aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Pelo menos é isso. Em comunhão com a igreja. Quem Paulo está citando? Aos santos da comunidade aos Filipenses. A comunidade está em sintonia com o pastor universal. Está em sintonia com a cabeça. Está em sintonia com o corpo. Está em sintonia com os membros. Então, se você for pegar, a igreja protestante já está em comunhão com os santos da igreja que Cristo autorizou na terra? Não. A igreja protestante não tem nem comunhão, nem com a igrejinha no fundo de quintal ali. Simples entender isso, doutor. Vamos deixar ele rolar, porque... Jesus. Pelo menos é isso que o evangelho apostólico, bíblico, neotestamentário declara a respeito das pessoas que são santas. Então nós percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, para a pessoa se tornar santa, a pessoa ela tem que estar em comunhão com Cristo. A pessoa tem que estar viva, porque todas essas pessoas que... Em comunhão com Cristo, em comunhão com a esposa, o corpo místico, em comunhão com os fundamentos dos apóstolos, a comunhão com a tradição, comunhão com o magistério, comunhão com o pastor. Simples. Paulo saúda aqui ou manda saudações, são pessoas vivas, não é pessoas que já faleceram, que morreram, passaram por um processo burocrático. Meu amigo, você nunca vai encontrar na sua Bíblia católica ou na Bíblia evangélica pessoas declaradas santas depois que elas faleceram. Não, elas são santas depois que faleceram porque já eram santas aqui na terra. Então nós não encontramos essa doutrina da intercessão dos santos, no sentido de pessoas mortas, dentro da Bíblia Sagrada. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo fala que nós fomos santificados pelo Espírito Santo e pelo nome de Jesus. Nós que outrora andávamos como os gentios, agora nós somos separados e santificados para o serviço de Deus, para a obra de Deus, para a vida que está em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10, fala que o sacrifício de Cristo nos santifica. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar o conceito de santidade e o conceito de santos para pessoas vivas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo escreve aos santos que estão em Coríntios, ou seja, era uma igreja problemática, mas que tinha diversos santos ali. Então, nós dependemos... Igual eu falei, Paulo ele usa esse termo quando vai referir a comunidade. Aos santos da comunidade, aos coríntios, vos saúdo. Aos santos da comunidade filipense, vos saúdo. Aos santos da comunidade de Efésios, vos saúdo. Aos santos da comunidade da Algácia, eu saúdo. Por que Paulo faz isso? Porque é a igreja que está em comunhão com o santo dos santos. E através dessa igreja vão surgir os santos. Santos que estão vivos buscando a perfeição e aqueles que já alcançaram a perfeição. Como diz Apocalipse 6, 9 e 10. Que foram martirizados. Estão clamando. E deixa eu ver se eu acho um texto aqui que prova também. Eu não lembro o versículo. Eu não lembro, mas vamos aqui em Hebreus. Olha só, Hebreus 12, 23. 22, 23. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva do primeiro escrito no livro do céu, e de Deus juízo universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos que chegaram à perfeição? Que morreram dando testemunho e edificando essa igreja.
Quem são esses santos? Apocalipse revela. Apocalipse 6:9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens, imoladas por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que era depositado. E clamava em alta voz, até quando tu que é o Senhor Santo verdadeiro. Ó, Santo verdadeiro. Por que Santo verdadeiro? Tem os santos que são imitadores do Santo verdadeiro. Os santos que chegaram à perfeição. Os justos que chegaram à perfeição. E os santos que estão nas comunidades, como Paulo saúda ali, que estão em busca da santidade. Simples entender isso. Até quando tu que é o Senhor Santo verdadeiro ficará sem fazer justiça e sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Onde foi então dada a cada um deles uma vestes brancas. E foi-lhe dito que guardasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e os irmãos que estavam com ele para serem mortos. Isso é o que, doutor? É simples, cara. Jeremias 15:1. Mesmo que Moisés e Samuel se apresentem de mim, não intercederei por esse povo. Moisés e Samuel estavam mortos. O santo, o justo que chegaram à perfeição, que estão em comunhão com a cabeça e com a igreja mística, ele tem um respaldo de ficar ali diante do altar, como diz Apocalipse 6:9, e clamar por justiça, por causa da sua intercessão. Clamar por justiça é uma intercessão, cara. Para a graça acontecer. E o processo de canonização reconhecido vai ser reconhecido pela igreja, cara. E muitos vão negar, claro, que não estão em comunhão com a igreja. Apocalipse 13:6, Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus para afirmar o seu nome e o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Quem são esses habitantes do céu? São só os anjos? Ou os santos, os justos que chegaram à perfeição? Aqui você já vê toda uma oratória. Mas é o livro do Apocalipse, é profecia, não aconteceu. Aconteceu sim. Aqui já relata o que está acontecendo na glória. A Santa Missa lá. Cristo fica ali entre os candelabros, diante do altar. Tem uma Santa Missa lá na glória. Os santos estão em comunhão, oferecendo as suas orações ao Santo verdadeiro diante do altar. Porque aqui na terra tem um altar, tem sacerdote que é consagrado e sobe porque tem a chave de ligar e desligar. Eu mesmo, muitas vezes, eu alcancei muita graça, cara. Pedindo intercessão à Nossa Senhora da Ajuda. Vou negar essa verdade de fé? Se eu posso interceder pela sua vida, um milagre prodígio pode acontecer. Imagina os justos que chegaram à perfeição. E os justos que estão em santidade aqui, buscando a perfeição na terra. Que são os padres, que são os intercessores. Pastor, ora por mim, aí pode, né? Simples, cara. Essa é a resposta a mais um protestante. Porque não vou nem seguir mais, porque é muito versículo fora do contexto e ele nem consegue explicar o que ele está falando. Caim mata Abel está clamando. Por que ele está clamando? Jó intercede pelos seus amigos. Jó intercede pelos seus filhos. Jesus fala, aquele mesmo morto que crê em mim terá a vida eterna. Por quê, cara? Os santos, eles são os verdadeiros imitadores que chegou à perfeição, como Padre Pio, cara. Vai estudar um pouquinho a vida do Padre Pio, meu querido. Aí você vai entender, acreditar no purgatório, a oração, etc, cara. Simples, meu irmão. Simples. Salve Maria, sou missionário São Roberto.